ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor, para aprender mais da sua palavra. Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Então vamos estar orando para dar início a esse culto. Amém? Oremos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse culto. Eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui para cultuar o Senhor, para adorar o Teu nome, Pai. Obrigada, Pai, pelo livre acesso. Obrigada pelo privilégio, Pai. Obrigada, Pai, porque a gente pode Te adorar, porque a gente pode falar com o Senhor, porque o Senhor nos ama, Pai, porque o Senhor está com a gente. E que o Senhor seja livre nesse culto para falar aos nossos corações. Peço que o Senhor abençoe cada irmão meu, Pai. Abençoe cada lar, cada casa, que o Senhor esteja protegendo eles, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor também fale aos nossos corações nessa noite, e no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo 10, dos versículos do 4 ao 15. Romanos 10, do 4 ao 15. Que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre missões. E
que a gente esteja orando, né, pelos nossos irmãos, orando por missões, orando pelos nossos irmãos que estão nos campos, né, os missionários, e orando também por nós mesmos. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de Missões Mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos
que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe a sua vida. Hoje é um culto de missões e missões é muito importante na vida de cada um de nós. Todos nós temos que pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Jesus, anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para nos dar vida, para vivermos com Ele eternamente. Jesus veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou, voltou para o Pai, mas vai voltar para nos buscar. Nós temos que anunciar o Evangelho, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só por meio de Jesus que nós recebemos esse presente que é a salvação, né? Esse livre acesso que Ele nos deu. Hoje a gente pode falar com o Pai, hoje a gente tem um livre acesso. Isso é um privilégio e nós temos que anunciar isso às pessoas, declarar o Evangelho, anunciar as boas novas, né? E muita gente ainda não conhece o Senhor. E nesse momento nós vamos estar orando por essas pessoas que ainda não o conhecem e pelos missionários. Amém. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos missionários, pedir que a sua bênção esteja sempre sobre cada um deles, que o Senhor use eles conforme o teu querer e a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Também peço que o Senhor alcance as pessoas que ainda não te conhecem, que a tua salvação alcance cada uma dessas pessoas, esses povos, Pai, que o Senhor esteja libertando eles. Ó Senhor, que a tua graça, a tua salvação alcance cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo convença eles do pecado, da justiça e do juízo, e que eles possam crer e confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador deles, no nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus
tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos. E centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi, e no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, um grande abraço. Nesse momento nós vamos orar pelas pessoas que estão internadas, pelas pessoas que estão na UTI. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, pelos enlutados e por aqueles que estão sem emprego, pelos desempregados. Oremos.
Pai, eu quero entregar em Tuas mãos a vida dessas pessoas, Pai, que estão internadas, que estão na UTI. Peço que o Senhor venha com cura sobre cada uma delas, Pai, no nome de Jesus. Pai, abençoe cada pessoa que está internada. Eu declaro vida sobre essas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada pessoa que está no hospital, cada pessoa que está enferma. Tua palavra diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, Pai. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas. Esteja curando essas pessoas, repreendendo toda enfermidade na vida delas, Pai. Repreenda, Pai, toda enfermidade na vida dessas pessoas. No nome de Jesus. Também entrego em Tuas mãos os profissionais de saúde. Que o Senhor esteja protegendo cada um deles e usando, Pai, conforme o Teu querer, Pai. Cuide dos profissionais da saúde, em nome de Jesus, Senhor. Também quero pedir que o Senhor esteja consolando, Pai, os corações daqueles que perderam algum familiar. Esteja consolando, Senhor, esses corações, em nome de Jesus. E peço, Pai, que o Senhor esteja cuidando daqueles que perderam seus empregos. Abençoe eles ricamente, em nome de Jesus, Pai. Abençoe esses que perderam seus empregos, que o Senhor esteja suprindo eles, em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, graça e paz. Eu me chamo Priscila. Eu fiz parte da turma do Radical 13, junto com a Flaviana, e eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. O Senhor me chamou para a obra missionária desde que eu era criança, e desde a infância eu sentia que Deus tinha algo para mim, e não era aqui, era na África. No começo eu não entendia muito bem o que era, mas eu sei que eu queria estar naquele lugar. Então, por conta disso, eu resolvi, eu escolhi fazer enfermagem, porque eu sempre ouvia falar que era mais fácil entrar nos lugares, quem eram profissionais de saúde, profissionais do esporte. Então, eu escolhi minha profissão baseada nisso. Só que as coisas do dia a dia foram sufocando esse chamado na minha vida. Não que eu tenha me desviado dos caminhos do Senhor, mas eu passei um bom tempo, eu costumo dizer que eu fugi do chamado do Senhor, trabalhando para o Senhor. Fiz muitas coisas na minha igreja, na liderança da juventude da minha cidade, do meu estado, mas não era onde o Senhor me queria. Então, aos 15 anos, quando eu soube do Projeto Radical, eu descobri lendo o Jornal de Missões Mundiais, e eu pensei que aquela era a forma que eu tinha que ir para a África. Mas eu fui adiando isso, fui adiando por muitos e muitos anos. Eu era ainda um adolescente quando eu descobri esse projeto. E eu demorei só um pouquinho, só uns 15 anos, para realmente atender o chamado do Senhor. Mas eu creio que todas as coisas acontecem no tempo de Deus, e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, eu sou muito grata porque o Senhor me deu a oportunidade de participar do Projeto Radical. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais, cujo tema é Viva o Poder de Transformar. E eu queria convidar você para deixar esse poder transformador agir na sua vida. Então, você jovem, você adulto, não importa a sua idade, se Deus tem um chamado para você, deixe esse poder invadir a sua vida e transformar, porque é isso que, quando a gente se coloca à disposição de Deus, é isso que acontece. Quando eu me decidi participar do projeto, eu achei que eu ia fazer alguma coisa com aquele povo, naquele lugar. Eu fui para o Senegal, a gente passou lá 1 ano e 3 meses, mais ou menos, e eu achava que eu ia fazer alguma coisa naquele lugar, mas na verdade é Deus que faz em nós, e não tem melhor lugar para se estar do que no centro da vontade de Deus. Então foi uma experiência incrível. Eu pude servir como enfermeira num centro médico chamado Fábrica de Esperança, e é muito bom ver o que Deus faz, não só através de nós, de alguma forma, mas principalmente o que Ele faz em nós. Então eu gostaria de convocar você a participar dessa campanha, seja de qual forma for. Eu não sei qual é o chamado de Deus na sua vida, eu sei que cada um de nós que aceitou a Ele,
Nós temos essa missão porque ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos nós somos chamados, não importa onde, se na África, se em Recife, se em Igaraçu, se em Sergipe, não importa, nós somos missionários. E eu gostaria de convocar você de alguma forma, se você ainda não participou de algum projeto missionário, eu gostaria que você pensasse nisso, pensasse nessa possibilidade de se deixar ser usado por Deus e participar dessa campanha, sendo orando, sendo mobilizando ou ofertando. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, mas os missionários estão nos campos, fora do conforto do seu lar, ainda mais distante das suas famílias. Então, seja um participante, deixe esse poder transformador agir. A divisa desse ano diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Então, faça prova com o Senhor e deixe esse espírito de poder, de amor invadir sua alma, o seu pensamento. E não fique de fora dessa campanha, não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e de Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito bom estarmos mais uma vez com o objetivo de cultuar o nosso Deus, desse encontro maravilhoso, né? Infelizmente, ainda estamos sem estar com culto, pelo menos à noite, presencial, mas o bom é que temos esse mecanismo e temos que agradecer, amados. O texto devocional que foi lido em Romanos 10, os versículos de 4 a 15, eu não vou ler todo novamente, quero só fazer alguns destaques, mas mostra primeiro de tudo que eu vejo aqui é a felicidade, a confirmação de que realmente somos salvos na pessoa de Cristo Jesus, né? O versículo 4, eu vou ressaltar só alguns, diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Duas maneiras, meus amados irmãos, podemos perceber. Cristo tornou-se a realidade, né, e cumpriu assim todo o propósito da lei. Ele cumpriu o objetivo da lei ao realizar toda a vontade de Deus na terra. Mas também foi o fim da lei como base da justificação porque ela era importante, certo, para nos salvar. Como nós sabemos, a Bíblia diz que por lei ninguém conseguiria ser salvo, porque se pecasse nenhum dos mandamentos, não é? Tornava-se culpado de toda a lei. Ou seja, humanamente falando, não tinha como. Não tem como o homem ser salvo por cumprir os preceitos da lei, mas sim através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 5 continua mostrando, não é? Quando diz que Moisés fala a respeito da lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Ou seja, para que uma pessoa pudesse ser salva pela lei, teria de observá-la com perfeição. Volto a dizer, sem ter cometido pecado algum, não é? Mas então por que Deus deu a lei, sabendo que ninguém seria capaz de cumpri-la? Eis a questão. De acordo com o apóstolo Paulo, né, uma das razões foi para mostrar às pessoas o quanto eram culpadas, né? O sistema sacrificial da lei preparava as pessoas para entender a obra de Cristo, o verdadeiro sacrifício. As leis cerimoniais perdurariam até a vinda de Cristo, pois apontava para Jesus Cristo. Daí, todos aqueles sacrifícios animais eram necessários. Então, meus amados irmãos, não tem como ter outra maneira de salvação. E precisamos continuar também agradecidos a Deus pelo feito, pelo que Jesus Cristo fez. E aí agora vou lá para o versículo 8, quando diz: mas diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Paulo afirmando que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E esse crer vai além de a gente acreditar simplesmente. E o apóstolo Paulo segue dizendo: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão, mais uma vez ele reitera para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então é por isso que nós afirmamos com relação à salvação em Cristo Jesus, que quando o homem reconhece o seu estado de pecador, quando o homem reconhece a sua incapacidade de viver a eternidade com Cristo e
antes da eternidade, ser abençoado assim de uma maneira extraordinária por Deus aqui nesta vida, diz, não será confundido. Paulo faz uma adaptação do discurso de despedida de Moisés, referendo lá em Deuteronômio. Não é? Então, e aí ele aproveita aplicando a revelação da lei a Cristo, que sendo Deus, né, o próprio Deus nos proporcionou a salvação por meio da encarnação de Cristo Jesus. A salvação divina está bem à nossa frente. Deus vem ao nosso encontro, quer estejamos prontos. Tudo o que precisamos fazer é responder a Ele, aceitando a divinal salvação, ou seja, aceitando Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Por isso que com relação a Jesus Cristo, nós, servos e servas de Deus, que um dia reconhecemos isso, não tem se, porém, quando morre, se Deus se merecer, Deus vai, não tem merecimento. Mas Deus foi e é taxativo. E aí o versículo 3, dando uma pulada aqui, Paulo diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse invocar o nome do Senhor é exatamente isto, é crer, é ter aceitado e continuar nessa firmeza, meus amados irmãos. Continuar firme. Ainda no versículo 10, Paulo diz, é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Então a salvação é algo indiscutível. A salvação é algo real. Através da pessoa de Cristo Jesus, no alto meio, no alto caminho. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de rumores de guerra, fome de uma maneira assim, que nunca se houve, pelo menos a nível de Brasil. Eu sei que várias vezes, por várias ocasiões, o país vivenciou momentos terríveis de fome, mas não agora. Desemprego, pessoas perdendo esse emprego, perdendo o seu ganha-pão, entendeu? E daqui uns dias vamos ver as notícias de mais gente morrendo de fome do que da própria pandemia. O povo está aflito, está sem esperança, mas nós, que somos servos e servas de Deus, estamos vivenciando as mesmas coisas, porém sem desespero. E tem se cumprido a oração que Jesus Cristo fez. Deus tem nos dado pão a cada dia. Então, amados irmãos, precisamos continuar agradecendo a Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós temos a convicção disso. O nosso nome está escrito no livro da vida. A partir do momento que nós entendemos que há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. A partir do momento que entendemos, porque também debaixo dos céus não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Fomos salvos na pessoa de Cristo Jesus. Vamos viver a eternidade com Cristo Jesus. E eu acredito que essa nossa geração é a geração que vai contemplar a volta de Cristo, o arrebatamento. E por isso precisamos estar prontos, preparados. Não vai ser pandemia, nem crise financeiras, nem qualquer outra enfermidade que vai nos afastar de Cristo Jesus. Muito pelo contrário, isso deve nos aproximar muito mais de Cristo Jesus. Então, amados irmãos, precisamos continuar firme no propósito de servir a esse nosso Deus, independente do que aconteça. Jesus Cristo afirmou que no mundo teria aflições, e Jesus Cristo afirmou que antes da sua volta, antes da igreja ser arrebatada, muitos iam ser presos, iam ser mortos, e nós precisamos estar prontos ou para morrer por causa de Cristo Jesus, para ser preso por causa de Cristo Jesus, por causa da pregação do Evangelho. Só não podemos retroceder, mas nós precisamos avançar. E mais do que nunca, precisamos ser boca de Deus, onde quer que os nossos pés estejam, ou seja, cada oportunidade. Não ser a questão de fanatismo, mas está mostrando às pessoas que tudo isto que está acontecendo está precedendo o retorno de Cristo Jesus, ou seja, o fim da humanidade. E mostrar a esperança,
na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos continuar firme. E quero concluir lendo um trecho também da palavra de Deus, o versículo 14, quando diz: como, pois, invocarão aquele que não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amados irmãos, nós, de sorte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós fomos intimados por Cristo Jesus a anunciar as boas novas, a anunciar o Evangelho. Jesus Cristo disse: ide, pregai, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós precisamos continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus aos nossos familiares, na nossa família, aos nossos vizinhos, certo? Cada lugar que a gente chegar, precisamos anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Nós batistas brasileiros estamos em mais de 60 países, com creche, com orfanato, com asilo, com escola. A gente não faz propaganda disso, mas é um trabalho nosso. Uma vez por ano, chama-se de uma oferta especial para o sustento dos missionários batistas brasileiros e missionários locais, certo? Missionários que, mesmo sendo africano, haitiano, entendeu? Mas que são sustentados por nós, os batistas brasileiros. E esse trabalho não parou, independente da pandemia, independente da circunstância. E esses missionários, e essas creches, essas escolas, esses asilos, esses orfanatos, precisam continuar sendo sustentados. E depende de mim, depende de você. O alvo desse ano, infelizmente, foi só R$2.000, que no ano anterior foi 3.000. Até agora já enviamos R$1.700. E eu creio em Deus que a gente, pelo menos, passe um pouquinho desses 2.000. Pastor, já passou a campanha, eu posso dar? Pode, deve. Desse dinheiro, os irmãos sabem que não fica um centavo para o pastor, nem para a igreja. E esse ano foi o dinheiro entrando, por causa das nossas dificuldades financeiras, o dinheiro foi entrando, eu fui logo depositando. Foram logo feitos os depósitos. Então, meu irmão, minha irmã, ainda está em tempo. Vamos ultrapassar esses R$2.000. Vamos continuar sustentando os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Batistas brasileiros, Igreja Batista Nova Jerusalém de Aracaju, vamos continuar avançando. Retroceder de jeito nenhum, mas avançando cada vez mais. Volto a dizer, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Que Deus assim nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade e de misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, ó Deus bendito, pelo teu sustento. Obrigado, ó Deus bendito, pelas curas. Ó Deus bendito, obrigado, ó Pai Santo, porque o Senhor, em momento algum, tem nos faltado. Intercedemos em favor da nossa nação, do nosso presidente, das nossas autoridades. Ó Deus bendito, mais uma vez intercedemos em favor das pessoas, médicos, enfermeiras, auxiliares, pessoas da área de limpeza, que estão diretamente na frente, trabalhando nessa pandemia. Que o Senhor os sustente, os livre, ó Deus bendito, ser também com seus familiares, abençoe. Ser com os teus servos, ó Deus bendito, e até aqueles que não são os teus servos, que estão entubados. Pedimos em nome de Cristo Jesus que o Senhor dê mais uma oportunidade e nos desperta para entender, ó Deus bendito, que o Senhor tem um propósito para tudo isso. Nos dê uma semana debaixo da tua presença, nos dê uma semana abençoada ao teu lado, no nome de Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, que as consolações do Divino Espírito Santo, que o amor redentor e maravilhoso de Cristo Jesus,
continue com esta igreja, ou com a Igreja Batista Nova Jerusalém, e com todo Israel de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para sempre. Que Deus os abençoe. Eu os abençoo no nome de Cristo Jesus. Deus abençoe. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus, nome poderoso que traz vida. Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. O leão de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida, o autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder.